tão bom poder estar em casa, saber que você não comprou um ingresso para vir me ver, saber que você não saiu de qualquer buraco da cidade, porque você viu um comercial apenas e está vindo ver alguém aleatoriamente. Mas quando eu estava sentado ali na frente, olhando para trás, sabendo que isso é uma família, essas pessoas estão sentadas em volta de você, elas estão conectadas, elas não são aleatórias. Ninguém saiu comprando um ingresso para vir ver alguém aqui, mas foi o contrário, alguém daqui foi até você. Você foi encontrado, você foi visto, você foi engajado. E essa é a grandiosidade da expressão da igreja. Quando nós não fazemos um show, mas quando a igreja se levanta, ela vira um show. Hoje eu posso dizer que eu vivo a igreja que eu sempre sonhei. Você já sonhou igreja? Eu já, muitos anos. E cada dia, cada domingo, cada ano que passa, cada aniversário que a gente comemora, cada campus que a gente abre, o meu coração se regozija de tal maneira que eu não sei expressar em palavras. E há quem diga que nos últimos dias eu tenho sido muito chorão, mas vocês não têm ideia de como isso, sabe, amaciante de carne? O que Deus está fazendo é um amaciante na minha vida. E hoje eu posso contemplar uma igreja que não é um bando de bundão dentro de uma gaiola, achando que pássaros que voam estão pecando. Hoje eu posso olhar uma igreja que não tem mais medo de entrar numa câmara municipal, não tem mais medo de entrar numa prefeitura, não tem mais medo de entrar numa zona, não tem mais medo de entrar numa universidade, falar de Deus em público. Cristãos esses que não se omitem mais da sociedade pelas quais Deus lhe plantou e introduziu lá naquela sociedade. Homens e mulheres que entenderam que a ordem é ide, a ordem é eu os enviei ao mundo. A ordem não é suma do mundo, saia do mundo, se separe do mundo. A ordem é o contrário, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo, então vai para o mundo. E hoje nós estamos lá dentro, lá nos olhos do inferno, se é assim que pode dizer. Nos lugares mais sombrios da sociedade, onde aparentemente é lugar de pecado, de imoralidade, de publicanos, de pecadores, lá está eu, lá está você, porque você não tem mais medo que um ambiente te defina, porque você descobriu quem você é. Essa é a igreja do cinema, essa é a igreja no cinema. E essa é uma igreja que eu sonhei por tantos anos, e sonhava, e eu olhava os pássaros voando, e eu falava, não é pecado. Mas havia uma gaiola dentro de mim. Havia uma gaiola dentro de mim. Havia uma gaiola em volta de mim. Tem uma foto da gaiola? Ainda não. Mas eu cresci na gaiola, e a gaiola estava aqui na minha cabeça, nesse pensamento. Sabe aquele cristianismo que não pode, é do pecado, é do anticristo, é da nova era, é do mundanismo, é do não pode. Chegou uma hora que... E eu tinha duas opções. Ou eu faria como muitos fazem, enfia o pé na jaca, dá um bico no pau da barraca, ou eu juntava tudo isso e usava de degrau para alcançar um nível mais excelente, um nível de resposta para outros. O momento que eu entendi que eu não queria mais uma igreja porque para mim seria muito bom, eu queria uma igreja porque para os meus filhos seria muito bom. E a igreja no cinema hoje ela é uma igreja que olha para as próximas gerações e quer ser uma resposta para essas gerações. Uma igreja que não leva mais perguntas. Filho, por que você está fumando isso? Filho, por que você está bebendo aquilo? Filho, por que você assistiu isso? Filho, por que você comprou essa revista? Mas uma igreja que leva respostas, não mais perguntas. Uma igreja que leva respostas dizendo, filho, você é rei. Filho, você é sacerdote. Filho, você é nação santa. Filho, você é povo escolhido. Filho, você é santo. Independente daquilo que você está tentando fazer.
Uma igreja que afirma o que nós somos e não fica nos lembrando daquilo que nós não somos. E essa igreja eu sonhei por muitos anos. E a igreja que eu vejo hoje é uma igreja congregando a sociedade. A igreja que eu vejo hoje é uma igreja engajada politicamente a ponto de participar de decisões que afetem nações. A igreja que eu vejo hoje é uma igreja que ocupa as ruas da cidade, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu vejo uma igreja cuja presença na cidade diminui aceleradamente os índices de desemprego, violência doméstica, mortes, abusos, prostituição e corrupção social. A igreja que eu vejo é uma igreja bem posicionada no mercado de trabalho, contribuindo com o crescimento socioeconômico do país, ativo na promoção de novos empregos como principal projeto social para as famílias. A igreja que eu vejo é uma igreja cujos sinais, prodígios e maravilhas confirmam a palavra da graça pregada nas ruas, hospitais, favelas, centros industriais, estádios, universidades, Senado, câmeras municipais e até no Congresso Nacional. Eu já vejo uma igreja brasileira que leva respostas e não mais questionamentos. Eu vejo uma igreja que encoraja, profetiza e governa pelo poder da sua declaração. Eu já posso ver a igreja que governa sobre recursos e circunstâncias, servindo pessoas. A igreja que eu vejo é uma igreja que traz o conhecimento de Cristo através de novas tecnologias, mídia massiva, ciência, educação e filosofia. Eu vejo uma igreja que promove o homem justificado ao seu estado original, destinado a reinar em vida. Eu vejo a igreja como um corpo sem forma, como uma natureza perfeita, vivendo como uma comunidade na comunhão perfeita e sem interesse. A igreja que eu vejo é uma igreja que não apenas transforma as pessoas, mas influencia no destino delas. A igreja que eu vejo é uma igreja que enriquece as pessoas, tirando a pobreza de dentro delas. A igreja que eu vejo é uma igreja cujo evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. A igreja que eu vejo é uma igreja que governa por consequência da sua influência, e influencia simplesmente através da sua integridade. A igreja que eu vejo é uma igreja de reis e sacerdotes, reinando em vida. Uma igreja que não vive mais uma esperança adiada, que adoece o coração. Uma igreja que entendeu que o melhor de Deus não está por vir, Ele chegou há 2000 anos atrás. E hoje nós vivemos o melhor de Deus. Hoje eu e você, nós já podemos viver o melhor de Deus. Hoje nós podemos viver a plenitude de tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem e que você pode. E nessa noite eu fui incumbido da difícil tarefa de falar um pouco sobre Design for Eternity. E me convidaram aqui para falar um pouco sobre a proposta de eu e você, nós vivemos dentro de uma dimensão, entendendo que eu e você, nós fomos desenhados para a eternidade. Que eu e você, nós fomos projetados para a eternidade. E quando eu fico pensando em eternidade, eu confesso que o meu cérebro soou tanto para chegar em alguma coisa. E eu cheguei à conclusão que essa preocupação já é um problema muito antigo. Nessa noite eu quero falar sobre a ação da graça dentro do plano da eternidade. Hoje nós falamos de muita graça, somos criticados, somos reprimidos, somos atacados porque pregamos uma graça de Jesus. Somos perseguidos porque anunciamos que Jesus Cristo, Ele perdoou todos os seus pecados, tanto pecados do passado quanto todos os pecados do seu futuro. Somos chamados de hereges porque falamos que hoje nós podemos viver a plenitude do seu estado de perfeição. Somos duramente perseguidos porque colocamos um outdoor no meio da cidade dizendo: ei, você não é mais um pecador. E de repente alguém do lado quer tentar contratar o outdoor do lado e não consegue. Mas nós nos perguntamos: o que será que eles iam escrever lá? É mentira. Com uma flechinha assim para o lado. Mas se a gente escreve na cidade: você é um vermezinho, você é um pecador, você é um desgraçado, talvez eles passariam na frente e diriam: amém, aleluia, eu recebo.
mas são pássaros presos em gaiolas. E quando olham águias voando, eles pensam que voar é pecado. Nessa noite eu quero falar sobre a preocupação da eternidade. Você já viu uma figura de vinho malgo? Que você chega na casa de algumas pessoas, inclusive na minha era uma delas, que você chegava no escritório do meu pai, e ali tinha um quadro bem grande, do tamanho quase da janela, e estava escrito bem grande: onde passarás a eternidade? E esse quadro era de vinho malgo, da chamada da meia-noite, lá de Porto Alegre. E ali havia um abismo flamejante, uma cruz atravessada, meia dúzia de gato pingado atravessando a cruz assim para um lugar meio de luz, e uma multidão indo para o inferno. E cada vez que eu passava naquele quadro eu falava: não é assim, tem alguma coisa errada. E aí eu passava de novo e olhava aquela cruz e as pessoas andando por cima da cruz, mas era 2 pessoas ali, 3 aqui e uma lá atrás, e uma cruz que estava tombada no meio de um abismo. Mas o que me chamava a atenção naquele quadro é que havia uma multidão caindo no buraco e meia dúzia passando por cima da cruz. E quando eu olhava aquilo eu falava: que cruz é essa? Que Salvador é esse que só salva meia dúzia? Que mensagem é essa de um quadro desse que não merece ser pendurado numa parede? Que diz que existe muito mais esperança para aqueles que estão indo a passos largos para o inferno, e que é muito difícil você passar por cima de uma cruz. Meus irmãos, eu creio numa coisa: eu creio que o céu vai estar mais cheio do que o inferno. Você crê nisso? Mas não é isso que aquele quadro dizia. E eu cresci com essa profecia do inferno no meu cangote, dizendo assim: ei, é o pequeno rebanho que vai para a eternidade. Somente os nobres de Bereia que serão salvos. Somente aqueles que alcançarem a coroa da glória serão salvos. E eu olhava e falava: Deus, é muito difícil esse evangelho. Eu olhava as pessoas na minha escola, eu tinha vergonha de falar que eu era crente, porque eu era só aqueles da meia dúzia de cima da cruz. Eu falava: Deus, não é possível, eu não posso me anunciar, porque é uma multidão que está indo para o inferno, eles vão me bater, eles vão me recriminar. E meu pai falava: meu filho, a massa vai para o inferno, cuidado com a massa. Eu olhava aquilo e falava: Deus, não é possível. Se a massa vai para o inferno é perigoso, porque aí é a maior chance de eu estar no meio da massa. Mas um dia eu entendi que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e o céu foi feito para pessoas. E a Bíblia diz que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à perdição, e largo e espaçoso é o caminho que leva para a salvação, e largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que passam por ela. E aí eu fiquei olhando esse texto e falei: bom, mas aqui está dizendo que são muitos que passam por ela, mas nunca está escrito que são a maioria que passam por ela. E de repente eu olhei aquilo e um dia alguém falou: sabe o que é muitos, Cal? Muito é quando você fizer o aniversário da Melanie, chamar 100 pessoas e só virem 65. Se vierem 65 pessoas, faltaram muitas pessoas ou faltaram poucas pessoas? Faltaram muitas pessoas, porque eu convidei 100. A minha expectativa era com 100 pessoas, e de repente só veio 65, 75. E eu aprendi uma coisa: Deus, Ele conta com 100% da salvação do homem. Deus tem uma expectativa que todo o homem seja salvo. Se meia dúzia de homens se perdem, isso para Deus é muito, porque Deus deseja que todo o homem chegue ao pleno conhecimento da salvação. E de repente eu comecei a olhar e comecei a procurar uma igreja que não tinha mais CNPJ, cujo pastor de preferência não fosse meu pai, porque na igreja dele eu só escutava essa mensagem. E meu pai tinha aquilo que ele recebeu, por isso que ele só sabia dar isso. E quando eu olhei e falei: bom, ninguém pode dar o que não tem, eu não esperei mais nada do meu pai, senão aquilo que ele tinha recebido depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a partir daqui eu comecei a ter uma esperança. E eu me lembro muito bem que na África do Sul eu olhava e falava: Deus, que igreja é essa? Que igreja é essa que é falida? Que igreja é essa que é minoria? Que igreja é essa que não tem capacidade de ser expressiva numa cidade? Que igreja é essa? Que Jesus é esse? Que morreu por todos, mas só alguns que Ele conseguiu salvar? Ou só alguns que gostaram dessa salvação? Que Jesus é esse? E
foi naquele momento na África do Sul que Jesus ele diz para mim: Cal, você precisa entender uma coisa. Em toda cidade onde há um justo, ali eu sou a maioria. Por isso a igreja de Jesus ela é a maioria em Curitiba. A igreja de Jesus é a maioria no Brasil. A igreja de Jesus é a maioria nas nações. A igreja é a maioria nos países perseguidos. Porque onde há um justo, ali eu sou a maioria, diz o Senhor, para mim. Você consegue entender a grandeza disso? Entender que nós não precisamos mais militar, nós não precisamos mais lutar na nossa cidade. A expectativa que Deus tem, que você não seja mais um conquistador de cidades, mas que você seja aquele que reina e governa sobre as cidades, porque as cidades já pertencem a nós. Ele diz: pede-me e eu te darei nações por herança, e nós já herdamos em Jesus, em Abraão, nós já herdamos todas as nações. E é tempo de eu e você pararmos de nos preocupar em conquistar a cidade e passarmos a desfrutar da cidade, porque a cidade pertence a mim e a você. Certa feita, um homem chega para Jesus, e o texto de Lucas 10, 25 diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é interessante essa pergunta? Há mais de 2000 anos atrás, alguém já tinha essa preocupação: ei, eu preciso herdar a vida eterna. Há 2000 anos atrás, alguém já sabia que ele foi destinado e desenhado para a eternidade. E aí Jesus explica a parábola do filho pródigo. De repente, outra pessoa, em Marcos 10, 12, chega para Jesus, e o texto diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quem era esse jovem? O jovem rico. Ao que Jesus responde: vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Você percebe que são pessoas na história que se preocuparam e tiveram a mesma pergunta que eu e você nós nos preocupamos? Como eu faço para ter a vida eterna? Ou melhor, existe vida eterna? Agora Jesus responde: assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de maneira tão violenta, de maneira tal que não existe um complemento, não existe uma descrição de que maneira foi essa. Foi de maneira tal, foi de maneira incompreensível, foi de uma maneira que as palavras, o poema, o papel não comporta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão de não pereça fala da misericórdia de Deus. Mas além de Deus ter uma misericórdia de você e tirar você daquele perecimento, daquela miséria, daquela morte, Deus ele ainda vem e estende para você a graça de Jesus, que é a vida eterna. E eu fico pensando, mas se Jesus ele falou que nós precisamos ter vida eterna, existe outro texto de Eclesiastes 3:11 que diz que Deus plantou a eternidade no coração e na mente do homem. E aí eu fico me perguntando, ele também plantou o divino senso de propósito, trabalhando através das eras. E aí eu fico me perguntando, se Deus plantou a eternidade no coração do homem, isso significa que o homem não tinha a eternidade. Só que quando eu vou lá para Gênesis 3:22, Gênesis 3:22, 23 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e toque também na árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomado. Quando Deus criou o céu e terra,
Quando Deus criou todas as coisas falando, chamando a existência, haja céu, haja firmamento, haja estrela, haja água, haja animais, haja. Deus criou todas as coisas falando, menos uma: o homem. E eis que Deus formou o homem. Na criação, a única coisa que Deus se envolveu manualmente, com as suas próprias mãos, foi na criação de mim e de você. Todas as outras coisas Ele chamou a existência, mas o homem Ele formou. E quando Ele forma o homem, Ele sopra a alma no homem. A Bíblia diz que aquele homem ali estava no Éden. E naquele momento eu me pergunto, mas esse homem não era eterno? O homem não era eterno? Era ou não era? Só que nós conhecemos a história. De repente chega a maledita e diz: Eva. E aí ela dá uma sugestão, aquela sugestão do inferno. E ela diz assim: Eva, se você comer, você vai ser como? E de repente Eva vai lá e tem o conhecimento do mal. Só que existia ali uma árvore da vida. E o texto ele diz que Deus olhou para aquela árvore da vida e falou: meu Deus. Deus olhou para aquele jardim e falou: meu Deus, eles vão comer a árvore da vida. E havia uma árvore ali que, se naquele instante eles fossem comer-se daquela árvore, eles teriam comido a árvore da eternidade e seriam mortos em delitos e pecados para sempre. E foi essa a razão que chega Deus e fala assim: ei, tirem eles do Éden. Isso quer dizer que o Éden era permanente, era eterno. E eu te pergunto, o que é Éden? Primeiramente é a eternidade, mas Éden significa prazer. O Éden é lugar de prazer, e lá a vida era eterna. Então quer dizer que o homem foi plantado num ambiente de prazer como vida eterna. Esse era o plano original para mim e para você. Uma vida de prazer perpétua, de eternidade a eternidade, de eras atrás de eras. Mas de repente, o homem por hora, ele perde a vida eterna e deixa de ser eterno. Ele é expulso do Éden. E é interessante que dá a impressão que o texto ele diz que o Éden era um lugar não identificado, mas era dentro do globo, era na terra. E de repente ele sai do Éden e ele passa a governar a terra, sendo um homem terreno. E a partir dali ele deixa de ser eterno. Por isso que se ele morresse, do pó ele foi criado e do pó ele voltaria. O efeito bumerangue. E nessa noite eu estou aqui para te dizer: ei, você não vai voltar, você não vai para o céu. Na verdade nós estávamos lá no céu, lá no Éden. Nós estávamos lá, havia uma origem na minha vida e na sua vida. Fomos projetados para viver no Éden. Mas porque nós tomamos o conhecimento do mal, nós fomos convidados a nos retirar. E ali Deus prova o seu próprio amor, dizendo: ei, não deixe eles tocarem na vida eterna, senão eles serão eternamente, perpetuamente perdidos. Ali eu consigo enxergar Deus olhando e falando: eu vou ter um plano B, eu já sei como. Eu preciso chamar eles de volta para o Éden. E foi naquele instante que as eras passam, até o dia que o Verbo se faz carne, e aquele que habitava lá veio e habitou entre os homens. A vida eterna é propriedade daqueles que creem. Por isso que Deus precisou plantar a eternidade do homem, porque em algum momento da história ele perdeu a eternidade dentro dele. Nós perdemos a nossa eternidade o dia que nós, em Adão, herdamos a consequência do pecado. Mas o texto diz: para que todo aquele que nele crê, tenha novamente acesso ao Éden. Nessa noite Deus faz um convite para você e para mim: ei, o lugar que eu te criei foi para o Éden. Venha para o Éden, venha para o lugar de prazer. Agora, quando chegamos a falar sobre eternidade, temos uma pergunta que não cala:
a vida após a morte? E talvez nessa noite você está sentado aqui se perguntando: ei, será que esse cara está falando faz sentido, é verdade? Existe vida após a morte? Nessa noite eu vim aqui para te dizer que existe vida antes da morte. Antes de você morrer, antes de você nascer, já existia a vida. E eu confesso que quando eu falo em eternidade, eu fico pensando: Deus, o que é eternidade? Paulo, ele olha para Timóteo e diz: ei, combata o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Toma posse fala epilambano. Epilambano fala de você arrancar algo de algum lugar e falar: ei, isso é meu. Epilambano significa: ei, rabo de galo. Lembra do rabo de galo? Você tratava assim no intervalo, no recreio. E aí quando alguém estava com salgadinho, você passava e fazia rabo de galo. E aí o cara tinha que segurar o pacotão. Se perdesse o pacotão já era. Epilambano, receba, toma posse da vida eterna. Mas como que Paulo ele fala: ei, toma posse de uma vida eterna se isso não existe? Quero te dizer nessa noite que a vida eterna ela está disponível para mim e para você. E essa vida eterna ela começa hoje. Essa vida eterna não é lá no porvir. Essa vida eterna começou para aqueles que creem. O que é eternidade? Eternidade significa no original para sempre, perpétuo, de todos os tempos. Eu e você, nós fomos criados para perpetuidade, para todos os tempos. Você sabia que eterno não é infinito? Infinito tem um começo, mas não tem um fim. Eterno não tinha começo e eterno não tem fim. Eterno na minha cabeça parece uma linha linear, mas eu acredito que eterno é muito mais do que isso. Eterno é eterno. Deus ouvirá e lhes responderá. Aquele que preside desde a eternidade. Desde quando Deus preside? Desde quando Deus governa? Aquele que preside desde a eternidade. Ele ouvirá e lhes responderá, porque nele não há mudança nenhuma, e não temem a Deus. Salmo 55, 19. Salmo 93, 2 diz: desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Você sabia que Deus não existe? Porque só existe uma coisa que foi criada. Mas Deus não foi criado, Deus ele é. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Lembra desse corinho? De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem aquela foto aí? Eu vou mostrar aonde que, quando eu fazia aula de canto, como é que eu ia para a aula. Mostra lá. Lembra da gaiola que eu falei? Eu estava engaiolado. Filho, o mundo é isso. A indumentária é essa. Essa é a farda do servo de Deus. Olha que pecado. Eu tô cara de executivo, businessman, assim, página de casamento. Mas minha irmã, eu já sugiro para minha irmã: por que você não... né, tem que... Como é que se diz? Tem que processar a mãe. Mas quantos anos você acha que minha irmã tinha ali? 100. Pegaram pesado. Eu tinha 12, ela tinha 13. 13 anos de idade. Só que era assim que a gente tinha que cantar esse corinho. Só que às vezes era dueto, às vezes era quarteto. Vamos ver um dueto ali cantando. Pode passar. E era assim que tinha que cantar. E ali está o pastor da igreja. E ali está o momento onde as irmãs tinham que cantar uma música. E foi assim que nós crescemos. E o reino de Deus para nós era daquele jeito. Mulheres tinham que usar véu. As minhas irmãs pareciam um bujão de gás. Obviamente é a roupa, né? Elas eram mais magras do que aquilo. Vou ajudar elas um pouco. Faz aquele cabo de violão ali. Imagina a foto do lado. Quem que você acha que está sentado ali?
E eu olhava e falava, Deus, cadê a igreja? Isso não é igreja, não pode ser. Obrigado. E desde ali, Deus ele já imprimia que algo maior existia, que Jesus não podia ser só aquilo. Aquele momento onde meu pai ensinava, Cal, meu filho, aqui viver para Jesus é pobreza total, castidade total e obediência total. Eu pensava comigo, hashtag morri. Não pensava porque não existia hashtag. Mas algumas pessoas, elas olham para a gente hoje e não entendem a gente. Elas olham a gente pregando e pensam, cara, esse cara bateu a cabeça. Outro dia o poeta ele diz assim, ei, deve ser algum frustrado na vida. Eu tinha todas as razões para ser frustrado. Até um dia que eu me deparei com a graça de Jesus, que se manifestou Salvador a todos os homens, e eu tomei posse dessa graça. Eu e você, nós podemos hoje entender que nós somos plenamente perfeitos em Cristo. Isso é você entender que quando a Mel nasceu, passou 5 anos, 3 anos, ela é mais humana ou menos humana? E por que você ainda acha que você vai ser mais perfeito em Deus, conforme as suas obras? Você viver no Éden é você entender que você já pode desfrutar de toda a perfeição que Deus tem sobre a sua vida hoje. É você entender que você não é mais terreno, que você não é mais simples alma vivente, mas você agora é um espírito vivificante. E como espírito nós podemos viver para a eternidade, mas não viver um dia na eternidade, mas viver hoje, viver nessa noite para a eternidade. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Por isso nessa noite eu estou dizendo, você não morre mais. O seu corpo ele dorme, o seu fígado, o seu rim, os seus órgãos, ele tem uma falência múltipla, mas você não morre mais. Porque você é um espírito. E por que você ainda teme a morte? Por que você ainda teme o ladrão? Por que você ainda teme a favela? Porque você não tem essa certeza que você já é eterno. Que alguém pode desligar o seu corpo, pode agir contra aquilo que se vê, mas ninguém mais pode tirar o seu espírito de vida que há em você. Ninguém mais. Somos destinados, somos designados a viver a eternidade. Em Isaías 9 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo desse filho está sobre os seus ombros. Se Jesus é o cabeça e você é o corpo, quem são os ombros desse governo? Se nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, quem é o ombro? Eu, diz assim comigo, eu. E esse texto está dizendo, e o governo está sobre os seus ombros. Ei, sobre a sua vida há um manto de governo. Você foi criado para governar a terra. Você foi criado para você governar universidades, governar a economia, governar sobre a política, governar sobre a ciência e a religião, governar sobre a filosofia, governar sobre a tecnologia, governar sobre o sistema de educação. Por isso nessa noite eu quero dizer, ei, governe. O mundo está dizendo, ei, governe sobre nós. Precisamos de governantes. Curitiba está dizendo, ei, governe sobre nós. Precisamos de pessoas justas. E o seu nome será maravilhoso. O seu nome será Deus forte. E o seu nome será Pai da eternidade. Como que Deus pode ser Pai da eternidade? Se a eternidade ela é de tempos em tempos. A Bíblia diz que Deus ele é progenitor, Ele é o Criador, Ele é o idealizador de toda a eternidade. Por quê? Porque assim diz o alto e o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Quem criou a eternidade? Quem? E aonde Ele habita? Aonde Ele criou. Deus cria a eternidade e habita na eternidade. Mas o texto não para ali, ele diz, o qual tem o nome de santo. E ele diz nessa noite, ei, eu habito no lugar alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e quebrantado de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. E um dia essa palavra se revelou tão verdade na minha vida, que eu cheguei para alguém e falei: ei cara, você sabia que Deus ele é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão grande, que Ele cabe dentro de alguém? Deus ele é tão grande que Ele cabe dentro de você. Como que um Deus que segura a terra como na palma da sua mão, como que um Deus que cria a eternidade, que Ele cria os tempos em tempos, como esse Deus consegue caber dentro de você? Porque Ele habita na eternidade, e dentro de você um dia Ele plantou de volta a eternidade. Aquela eternidade do Éden, que se tocasse na vida ficaria morto para sempre, teria vida eterna, a vida eterna na sua morte e condenação. Ele diz: ei meu filho, agora eu te entrego de volta a vida. A Bíblia diz que esse mesmo Deus que habita com o contrito e abatido de espírito, Ele também nos assentou nos lugares celestiais. Eu confesso que eu passo anos e anos e eu fico me perguntando: Deus, aonde são os lugares celestiais? Quando Jesus ele sobe, Ele se acende aos céus, à vista de todos, eu fico me perguntando: Deus, aonde é esse lugar? E Ele diz: do mesmo jeito que eu vou, é o jeito que eu vou voltar. Mas eu fico pensando que esse texto está dizendo: ei, Ele nos assentou. Isso quer dizer passado, presente ou futuro. Quer dizer que é passado, já é. Você já está lá. Juntamente com quem? Com Cristo Jesus. E a Bíblia diz: aquele que toma posse disso, ele tem essa vida eterna, sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu queria meditar com você, como que nós chegamos nos lugares celestiais? A resposta que eu cheguei mais perto é que os lugares celestiais estão onde nós elevamos os nossos pensamentos. O salmista ele diz: elevo os meus pensamentos, eu elevo os meus olhos, de onde virá o meu socorro? Certamente ele não estava olhando para um céu nublado, para um céu azulado, mas ele estava dizendo assim: eu elevo os meus pensamentos. E eu tenho aprendido que quanto mais eu fecho os meus olhos, quanto mais eu fecho os meus olhos e paro de enxergar, mais eu passo a ver. Você sabia que você pode ver remotamente daqui, de onde você está? Você pode ver o mar? É muito simples, feche seus olhos. E agora imagina que você encostou o carro no final de uma rua. De um lado esquerdo tem um hotel, do outro lado tem uma praça. E quando você vai até o final dessa rua, ela termina na frente do mar. Se você olhar para o lado direito, você vê uma quitandinha de coco. Se você olhar para o lado esquerdo, você vê o barco fazendo passeios turísticos. Quantos aqui enxergaram isso? Mas você não está lá. Que mistério é esse? Que quanto menos eu enxergo, mais eu vejo. Por isso eu digo: ei, vede como ouves. Vede como ouves. Vede como você vive um culto. Quando nós cultuamos a Deus, transformamos esse auditório em um santuário. Nós não adoramos a Deus que nós vemos, mas adoramos um Deus que nós... Não adoramos a Deus que nós enxergamos, mas adoramos um Deus que nós vemos. Eu vejo Deus aqui. Eu vejo o Espírito Santo entre vocês. Eu vejo o Espírito Santo dentro de vocês. Basta eu fechar os meus olhos e eu vejo isso. Porque há uma eternidade no seu coração e no meu coração. Eu quero concluir dizendo que, fazendo das palavras de Eclesiastes, as minhas palavras dizendo: tudo tem a sua ocasião própria, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Abaixo do céu existe um tempo para o propósito, mas a eternidade não está abaixo do céu, a eternidade está acima do céu.
E aonde está acima do céu? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso quero te dizer, não espere mais o tempo para viver o propósito debaixo da terra, mas comece a viver o propósito para você mostrar e manifestar o tempo desse propósito. Não espere mais que o tempo traga sobre a sua vida um casamento. Não espere mais que o tempo traga para a sua vida o chamado de Deus, porque Ele não vai chamar mais. Não espere que o tempo traga para a sua vida sucesso, que o tempo traga a carreira, porque você não está mais debaixo do céu. Seu corpo está abaixo do céu, mas a eternidade que está dentro de você te levou e te assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso nós chamamos de posição. Nessa posição você é santo, nessa posição você é perfeito, nessa posição não há pecado na sua vida, nessa posição não há condenação nenhuma contra você, nessa condição você não é pecador. Mas quando você sai das regiões celestiais e você vive sobre a terra com o seu corpo, com a sua alma, então sim, isso nós chamamos de circunstância. Existe a tua posição e existe a tua circunstância. Ei, não deixe a sua circunstância determinar a sua posição. Independente se a videira não floresça, se os ramos não deem frutos, a minha posição continua sendo a mesma posição. Eu sou santo, eu sou salvo, eu sou remido. Sobre a minha vida não há culpa, sobre a minha vida não há pecado. Mas quando você olha a condição, você fala, meu Deus, é só BO, é só problema. Ele não sai do lugar, ele anda em círculo. Mas essa é a condição dele. Mas nessa noite Deus está dizendo, ei, eu plantei em você uma posição. E essa posição chama eternidade. E você não vai para a eternidade, você já está nela. A eternidade está aí dentro de você. Por isso viva no plano dessa eternidade. O ambiente, e com isso quero terminar. A eternidade, ela potencialmente sempre vai apontar para o nosso propósito. E muitas pessoas hoje elas se questionam, mas qual que é o propósito da minha vida? Como essa encenação, você entra no mundo através de uma porta, e aqui você nasce, aqui você cresce, aqui você reproduz, aqui você envelhece. Mas eu quero te dizer que há uma porta, e que você volta de onde você veio para a eternidade. Você não existe à toa, você não existe sobre a terra porque Deus errou, ou porque tua mãe ela errou e dormiu com alguém. Não, você existe porque você foi chamado à existência. Você é um plano original de Deus. E quando eu vejo assim, eu fico imaginando Deus nas regiões celestiais, e de repente algumas bolhas, e de repente passa uma bolha e fala, ei, esse é o propósito que eu quero manifestar na terra. Ele estoura a bolha lá nos lugares celestiais e você nasce aqui na terra. Ei, você tem um propósito, e esse propósito existe para a terra. Mas sabe por que as pessoas não conseguem viver o propósito delas hoje? Porque elas não entenderam que o ambiente que você vive é mais importante do que o propósito que você vive. Você pensa que o propósito é muito importante na sua vida, mas eu quero te dizer, ei, se atente para o ambiente. O propósito de um peixe é nadar, mas se você colocar esse peixe em cima da água, esse propósito não tem valor algum. Quando você pega uma águia, e a águia ela voa, e ela voa acima das nuvens, ela voa acima das tempestades, e de repente alguém pega e começa a adestrar ela como um pato, e ela começa a viver como aquele pato. Percebe que o ambiente daquela águia se tornou mais importante do que a própria propósito dessa águia e a capacidade que ela tem de voar. Por isso muitos de nós, eu e você, nós temos dificuldade em viver o nosso propósito. Mas isso não é porque você não tem esse propósito, isso é porque você está em um ambiente que não te pertence. E aí você diz assim, mas então o que é meu ambiente? Eu quero testemunhar que em 2012, eu estava na Alemanha. Naquele ano eu e minha esposa passamos por 11 países, conhecemos muitas igrejas. Foi um ano que eu tirei simplesmente para descobrir algumas coisas em Deus, que nós colhemos o fruto dela hoje. Mas eu lembro que eu cheguei na Alemanha e eu falava, Deus, para onde a gente vai? Porque tudo apontava que lá era o meu ambiente.
Você tem 6 irmãos aqui, teus pais envelheceram, depois de 45 anos no Brasil, os teus pais voltam para a Alemanha, e de repente todos os teus sobrinhos, todos os teus cunhados, todo o seu clã já está na Alemanha, e para você é muito mais fácil você deixar de viver onde você vive no Brasil, sem Unimed, se matando para pagar Unimed, não tendo dinheiro para comprar um carro decente, não tendo dinheiro para conseguir pagar uma parcela de prestação de carro, porque lá carro é status, e de repente a razão começa a dizer, ei, vai para a Alemanha em 6 meses, tua vida está resolvida. Eu confesso que eu olhei as contas e falei, cara, na Alemanha é muito bom, na Alemanha é muito legal, na Alemanha eu tenho minha família, eu sou o único filho, eu sou o único que ainda está no Brasil. De repente toca o Skype e alguém fala, ei, Cal, você está na Europa, cara, nossa, você está louco, cara, você vai ser a nossa ponte, a nossa igreja vai invadir a Europa, e você vai abrir a nossa base aí na Europa, e você vai ser o nosso enviado aí, você vai ser o nosso pastor, e é uma igreja grande aqui no Brasil, reúne 1000 pastores num café de pastores aos sábados, e de repente eu escuto aquilo, falo, Deus, é ou não é? Aí vem um outro pastor, eu termino de pregar em Wiesbaden, e aquele pastor olha e fala, Cal, essa igreja tem 61 anos, você tem uma visão para essa igreja, eu vou me jubilar, eu preciso que você venha e assuma essa igreja, uma igreja que ficava a 40 minutos da casa dos meus pais, e ele diz, você vai ter um carro, você vai ter a casa, a igreja paga todos os teus custos, e você vai ter um salário em euros, e aí você, opa, e aí de repente chega outra proposta e fala assim, ó, estamos em Luxemburgo, temos uma igreja de 500 membros aqui, mas nós saímos da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus não saiu de nós, e a gente quer abrir uma outra igreja para tentar perder o trejeito, e a gente quer criar o Hope Center agora, você precisa assumir esse trabalho, lá em Luxemburgo, capital, administração financeira da Europa, e de repente aquilo é tudo tão lindo, é tudo tão gostoso, mas de repente eu sou o peixe que me vejo alguém tentando me colocar em cima da árvore, eu sou a águia que alguém tenta me colocar, ei, ó, tem um laguinho no fundo aqui, ó, fora do lago tem até comida, uma ração, e naquele tempo nós tomamos uma das decisões mais difíceis da nossa vida, eu e minha esposa, onde Deus, no meio de um culto, eu passo na frente de uma igreja, e de repente eu falo para a Aline, vamos nessa igreja domingo, e a gente chega dentro da igreja atrasado, que nem o Mr. Bean, sabe, quando ele encosta o carro assim e bate no outro, e aí ele corre para dentro do culto, e a gente sentou mais ou menos na 4ª fileira, ninguém conhecia a gente, ninguém sabia o nosso nome, nós não fomos convidados por ninguém, não tinha um parente meu, não tinha um amigo meu, não tinha ninguém ali, e de repente no meio daquele culto, chega um alemão, altão, olha para mim e diz assim, ei, posso te falar uma coisa? Enquanto nós estávamos adorando a Deus aqui, Deus ele fala 3 coisas a teu respeito. A primeira coisa que Deus diz, não tome nenhuma decisão, porque o caminho que a sua vida está, o rumo que você está seguindo, já é fruto de uma decisão, não tome uma decisão. Em segundo lugar, ele diz, existe uma graça especial na sua vida de aproximar denominações que se odeiam, e Deus vai te usar para colocar pessoas que não se toleram na mesma mesa da comunhão. Em terceiro lugar, ele chega e diz, a ferramenta que Deus já colocou na sua vida se chama liderança, é através de liderança que você vai fazer isso. E naquele momento, foi 2012, esse cara não sabia que eu tinha mestrado em liderança, esse cara não sabia que tudo que eu sonho e levanto e durmo e acordo é sempre falando de igreja. Esse cara não sabia que eu estava num dilema de vir para o Brasil fazer nada. Eu já não tinha mais posição ministerial, eu já não tinha mais emprego, eu não tinha casa própria, eu não tinha absolutamente nada que me favorecia de voltar para esse país. Foi naquele tempo Deus ele fala para mim, Cal, o Brasil tem muitas flechas e poucos arcos, e você vai ser um arqueiro nessa nação. O Brasil está ensimesmada nesse evangelho gospel, e é tempo do Brasil se dissipar sobre todas as nações, ministrando a graça, a unção, a autoridade que existe sobre nossa nação. E naquele dia eu decidi voltar. 8 meses depois nós estávamos inaugurando a igreja no cinema. 2 anos depois, uma igreja dessa cidade colocou mais de 200 mil reais dentro dessa igreja sem política nenhuma,
sem concessão nenhuma, sem um cala-boca nenhum. E o último hangout, nós éramos 3 campos da cidade dentro desse teatro. E de 12 meses para cá, hoje nós somos 5 cidades dentro desse teatro. Sabe por quê? Porque eu ouvi o Espírito me trazendo para o meu ambiente. Seu ambiente não tem salário que defina o seu ambiente. Seu ambiente não existe proposta de carreira que defina o seu ambiente. Não existe um casamento que defina o país que você tem que morar. Não. O ambiente é a constituição dos seus relacionamentos. Porque Deus não une mais projetos, Deus ele está unindo propósitos, e propósito está dentro das pessoas e não dentro de uma igreja. Propósito não está dentro de uma empresa, propósito não está dentro de uma tecnologia, de uma startup, propósito está dentro de alguém. E você precisa se vincular a alguém. Só que a triste realidade é que talvez você não tenha esse alguém. Em 7 bilhões de pessoas, eu encontro muitas pessoas e falo, quem são seus amigos? Eles falam, eu não tenho amigo. E eu olho e falo, então quer dizer que 7 bilhões de pessoas são más e você é bom? Quem está com problema? Eu tenho uma dificuldade de trabalhar com pessoas que da noite para o dia eles anunciam que vão morar em outro país. Porque eles receberam uma proposta da Volvo, que eles receberam uma proposta da Volkswagen, que eles receberam uma proposta da Siemens. E de repente ele pega o teu relacionamento, ele pega o seu ministério, ele pega a posição da sua igreja, ele pega todos os projetos sociais e evangelísticos que nós estávamos fazendo junto, e ele fecha isso num saco e troca por um salário de euros. Quem define o seu ambiente? Porque é no seu ambiente que a eternidade ela se manifesta nesse mundo. É no seu ambiente. O problema não está no propósito que você não conhece dentro de você. O problema está no ambiente equivocado que você está inserido. Ah, mas eu estou na minha igreja lá porque o meu pai é o pastor. Meu irmão, Deus não tem netos. A relação do propósito eterno da sua vida não depende do seu pai, não depende do seu pastor, não depende de uma igreja. Depende de você deixar isso queimar. O propósito de Deus na sua vida queimar. Eu podia estar lá sendo sucessor do tiozinho, mas eu decidi viver para algo maior, porque meu pai, ele não é meu neto, ele não é a concessão que me leva até o trono de Deus. Eu conheci o meu pai, e hoje meu pai é meu irmão, e eu respeito ele na autoridade que ele tem como irmão em Cristo. Eu honro ele como pai progenitor, que nunca deixou faltar absolutamente nada, inclusive formou esse pensamento dentro de mim. Mas saia daqui hoje com uma missão. Eu quero encontrar o meu ambiente. Seu ambiente não é o salário nem a casa própria. Seu ambiente é um lugar nesse mundo onde você encontra pessoas que vivem para os mesmos propósitos e paixões que você vive. Nós temos encontrado isso ao redor do Brasil. E eu quero apresentar para vocês ambientes e mais ambientes, chamado Ink My City. Com vocês, Ink My City.